Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje nós estamos com a pastora aqui da Palavra Viva. Eu quero te agradecer do fundo do coração por você ter disponibilizado o seu tempo para trazer a sua história, muitas dores, porque as pessoas acabam vindo aqui trazendo também um pouquinho do seu secreto, né, para poder ajudar outras pessoas. Então eu quero te agradecer. Eu sempre digo que são temas sensíveis que a gente acaba abordando aqui. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, porque eu sei que é um desafio chegar aqui, sentar e falar da vida da gente para as pessoas. Eu quero te agradecer mesmo, do fundo do coração, por esse tempo que você está disponibilizando para nós e por colocar o seu coração aqui em evidência, a sua história. Eu que agradeço. Gente, é o seguinte, a pastora tem um testemunho tremendo. Eu não sei todo o testemunho, mas eu sei um pouquinho, umas pinceladas desse testemunho. Já aproveita, curte, comenta, compartilha. Compartilhar também é uma forma de evangelizar. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para toda vez que a gente colocar um vídeo no ar, um novo episódio, você receba aí a notificação na sua telinha. Pastora, eu quero te pedir para começar contando para nós como que foi a tua trajetória, esse teu encontro com Jesus, que mudou tudo na tua vida, depois mudou tudo na vida da tua família. Sim. Foi um passo a passo. Conta para nós o passo a passo de Jesus na tua vida. Meu Deus, o passo a passo é grande. Vamos lá. Mas primeiramente quero agradecer, né, pelo convite, pela confiança, né? É uma honra estar aqui e espero que muitas sejam edificadas com esse testemunho hoje, né? Que é para isso que a gente está aqui. É isso aí. Almas serão tocadas hoje com esse testemunho. Amém. Amém. Conta aí, como é que tudo começou? Bom, para começo, assim, eu já sou de uma família destruída, né? Então, já é uma improvável aí no meio da multidão. O que era destruída para ti, assim? Pai e mãe separado? Então, meus pais se separaram, não tinha 2 anos ainda. Eu tinha 1 ano e pouco. E meu pai, eu sou a mais nova dos 4, né? Do mesmo pai, da mesma mãe. Que depois tem mais um que veio depois, que é só do meu pai. E eu sou a mais nova. Então, meu pai bebia muito, né? E família já vem de uma trajetória de vícios com bebida, né? E meu pai batia na minha mãe, tinha esse lado muito agressivo, né? Então chegou um momento que ela não aguentou e ela foi embora. Eu não me lembro, claro, eu era muito pequena, mas o que eu ouvi, né? Meu pai ameaçou e não deixou ela levar os 4, ele ficou com os 4. Não deixou levar nenhum de nós. E assim a gente cresceu, né? Glorifico a Deus pela vida da minha irmã mais velha, que tomou a casa, né? Ela tomou a frente de cuidar, de fazer comida, né? Com 9 anos ali para 10 anos, ela... Nossa, bem novinha. Ela que fazia, ela que trocava as minhas fraldas, ela que cuidava de mim, ela que foi minha mãe ali por um bom tempo, né? Nossa mãe tinha minha irmã do meio, mas também era um pouquinho mais nova, ela que tomou a frente. Na verdade, meu pai empurrou essa responsabilidade como se ela fosse uma adulta, né? Então, ela passou por isso também. E ali a gente cresceu sem mãe, né? Eu fui conhecer minha mãe com 15 anos. Porque também é uma loucura que a minha irmã do meio, com essa... A gente acaba imaginando, né? Como é que era a mãe e tal. E aí... E não tem como não.
Sim, porque era uma falta, né? Sim, sempre vai ficar a lacuna, né? O pai tem 50% de responsabilidade, os outros 50% é da mãe. Sim. Um nunca ocupa o lugar do Não, outro. e o pai sempre também foi muito mulherengo, então era uma mulher, era outra. Uhum. Aí ele firmava um tempo com uma mulher, daqui a pouco já também não dava certo, a mulher naturava, vinha outra. Então teve essa mudança também de madrasta, que a gente não conseguia ter esse vínculo, porque também, Sim. né? E também ele não aguentava, enfim. Então, quando eu tinha 15, eu ia fazer, ali eu tinha feito 15 anos, a minha irmã do meio, eu já estava morando aqui, né? Então, eu morava, depois as minhas irmãs foram saindo de casa, né? Uhum. E ficando eu e meu irmão e tal. Então, a minha irmã mais velha veio morar para Florianópolis, e na verdade eu não sabia. Eu não sabia, a gente morava na época, morávamos em São Paulo, Americana, porque eu sou natural do Paraná, mas como eu digo, o pai mudava muito também, eu só nasci lá, né? Fui criada ali no interior de São Paulo, por aquela região. Vim pra cá, tinha a tia da minha mãe que morava aqui, que também não sabia onde é que ela estava. Então a minha irmã mais velha veio, e um dia eu já não aguentava mais também morar com o pai com essa situação, ele já estava um tempo com a minha madrasta, e tinha muito essa questão de briga, né, de bater, disso, de aquilo. Eu já não aguentava mais, um dia eu fugi de casa. Com 15? Com 14. Ah, 14. Mas aqui em Floripa que não, fugiu? lá ainda. Morava com meu pai. Tá. E com a minha madrasta. Fugi de casa, deixei todo mundo bem louco, né? Imagina. Porque a minha irmã sempre, depois que saiu de casa, sempre a gente tinha o contato dela. Então, qualquer coisa a gente ligava, né? Nessa época também o meu irmão, que estava um tempo, também já tinha saído. Tava com 17, também tinha ido viver também a vida dele. E só tava eu. E eu não aguentava mais, enfim. Saí, fugi de casa. Conheci uns amigos que fui trabalhar também de vender suco na beira da estrada, e conheci um pessoal muito, assim, já mais velho, né, com família. E aí ali eu fugi e pedi ajuda para eles. Fui para casa deles, me acolheram muito, assim, muito carinho, né, preocupados comigo também. Aí entrei em contato com a minha irmã do meio, que morava em São Paulo ainda, e você dizia assim, não, eu tô bem, enfim. Dali, eu quero ir morar com a Neive, que é a minha irmã mais velha. Daí eu disse, mas pra onde? E eu sem saber o que eu ia fazer da minha vida, imagina, com 14 anos, o que eu vou fazer? E daí, enfim, decidi vir, e só fui saber que eu estava vindo para Florianópolis, porque na época ela não queria que o pai soubesse onde ela morava. Eu achava que estava indo para São Paulo, capital. Eu fui saber que estava vindo para Florianópolis quando eu fui embarcar no ônibus. Nossa! E aí eu vim, né, para morar com ela. Eu disse, meu Deus, vou conhecer a praia. Não conhecia a praia, nada. E aí eu vim morar com ela, e no final eu só dormi 2 noites na casa dela, que ela morava numa kitnet muito pequenininha, que também trabalhava dia e noite e estudava tudo, né. Essa tia, que é a tia da minha mãe, ela disse, não, ela vai morar comigo, como é que ela vai ficar sozinha? Porque daí na época, daí não tinha escola, porque foi tudo no meio do ano. Ela vai morar comigo, ela não vai ficar sozinha lá. Fui morar com a minha tia, muito querida, assim, aprendi muito com ela, e fiquei com ela até os 17 anos. Mas aí com 15 anos, foi onde essa minha irmã do meio, que ainda morava em São Paulo, resolveu, por causa do meu irmão, que sempre, toda a vida, ele tinha esse sonho de conhecer a mãe, dizia muito, assim, era muito latente nele, porque ele lembrava da mãe, né? Ele queria muito ver. Muito. E aí essa minha irmã do meio disse, quem sabe é a solução agora, porque também estava meio desaprumado ali naquela fase de adolescente, né, para jovem. E aí ela foi procurar a mãe no Ratinho. No Ratinho, no programa do Ratinho. No programa do Ratinho, que naquela época tinha isso, né, de procurar as pessoas. Então ela foi procurar lá com cartaz e tal. E aí alguém viu, falou pra mãe, a mãe foi, enfim. Daí ali a gente conheceu a mãe, daí depois... Mas todos no programa, não? Não, lá tava só meu irmão só e a placa. Lá no primeiro momento, aí alguém viu, depois marcaram o encontro, né? Tá. Que foi de ver ela, e foi o meu irmão e a minha irmã, essa do meio. A mais velha e eu estávamos aqui, morando aqui em Floripa. E vocês se encontraram aqui? Não, depois aí eu e minha irmã fomos viajar lá, pra lá. Encontrar ela lá. Ela estava morando em São Paulo, capital. Tá.
Aí foi o encontro, tal, foi onde eu conheci a mãe. Mas é assim, acaba que não é mais a ligação não é aquela que a gente espera, porque não tem aquela ligação, Sim, né? E que nem você era pequenininha, 2 anos. Eu não me lembrava do rosto dela, não me lembrava nada, né? Tinha fotos, claro. Quando tu viu, era um sentimento neutro, assim. Tinha muita emoção misturada com, tipo assim, conhecer a mãe, né? Aquela expectativa, minha mãe, agora eu tenho mãe, né? Mas com o longo a gente vê que não é aquela, né? O vínculo aquele lá, que a gente foi construir depois, né? Aí ela ficou um tempo morando lá, depois ela veio pra cá. Hoje ela mora em Canelinha, aqui em Tijucas, né? Ah, ela é viva? Ela é viva. Quantos anos ela tem hoje? A mãe já tá perto dos 60. Ela é nova? É. E aí começou essa trajetória, eu aqui, né? Morando com a minha tia, e com 15 anos aí conheci o meu marido, que na época também... Ah, tu conheceu ele bem nova? Bem nova, bem novinha. Na verdade, aquela, né? A gente fazia capoeira, se conheceu ali e tal. E, na verdade, ele ainda não queria nada sério com ninguém, né? Eu novinha, me apaixonei, foi indo até dar certo. Eu já estava de vai e vem, namora ou não namora. E aí, quando ele decidiu, a gente se decidiu. Eu já estava morando sozinha, com 18 anos, aí a gente... Ah, já tinha passado ali uns 3 anos, então. 3 anos, Quando eu disse pra ele, ó, foi Deus dizendo, meu filho, agora ou nunca. Ou vai ou racha, né? Porque quando eu disse, não vai dar mais em nada, não vai dar certo isso aí. Na verdade, como ele tinha os vícios dele, uma vida, né, de solteiro, que gostava da vida de solteiro, ele não queria firmar compromisso com ninguém. Sim. Então, muitas vezes ele dizia assim, tu é maravilhosa, vai procurar alguém que vai te cuidar, né, que vai ser bom pra ti. E eu boba, né, aquela apaixonada, dizia assim, ai, meu filho é sincero. Mulheres, né? Claro, hoje eu disse, meu Deus, que loucura, né? Nunca viveria isso, mas enfim. A minha tia ficava louca, né? Mas é diferente, sabe, pastora? Porque acaba que a gente ainda não tem aquela maturidade, a gente não consegue enxergar, fazer a leitura que hoje, devido à nossa forja, à nossa estrada, a gente conseguiria fazer, né? Sim, então, de maneira alguma. Naquela época era assim, tava tudo certo, o que você estava visualizando e vendo era o que era bom para você. E também, tipo assim, não tive muito parâmetro, né? Não tive muito parâmetro. Então, hoje, eu louvo a Deus porque os meus filhos têm outro parâmetro, né? Total, tem outra uma base, estruturada, né? Então, a gente não teve isso, assim. Na verdade, a gente já era uma improvável de não dar certo mesmo na vida, né? Então, coisas que eu ouvia quando pequena, que me marcou muito, quando criança... As minhas tias diziam, a filha do Nivaldo é que nem filho de cachorro. Ele sempre vai oferecendo para um, para outro. Porque tinha isso assim, eu morei, né, com prima, morei um tempo com outra tia, depois voltei de novo morar com ele. As minhas irmãs também foram assim, né? Então, mas eu vejo o cuidado de Deus também, né? Então, total. O tempo todo, assim, porque poderia dar muito ruim. Mas Deus cuidou em cada momento, em cada fase, né? E aí foi assim, e aí quando ele decidiu, a gente se juntou, na verdade, né? Se casou ali, se juntou e foi morar juntos. E aí também fomos descobrir um ao outro, mas a gente brigava muito, porque na verdade eu gostava muito dele, sabia de todos os vícios dele, de todas, né? Ele tinha problema com droga, né? Com ele bebida. Tinha problema com droga, não era? E bebida também. É aquela coisa que não era o de beber todo dia, usar droga todo dia, mas tipo, final de semana, um evento, pra mim, eu dizia que pra mim, eventos festivos... O lazer dele era esse? Era esse. Tá. Era esse. Então, pra mim, aniversário, final de ano... Já te arrepiava, cada convite tu dizia, lá vamos nós. Para mim era terrível, porque era momento de comemoração e para ele aquilo era comemorar. Né? E para mim não. Para ti era um momento de tensão. Sim, porque assim, apesar de toda essa trajetória, eu não tive problema com vícios. Claro, provei bebida, né?
Sim, algumas bebidas, o que tu mas considerava normal do meio que você vivia. exatamente, Que nem eu, é a mesma coisa. Mas sabe, não tinha aquilo, não me fazia falta, não tinha que ser aquilo, né? Vivi alguns momentos, né? Não, bebia com os amigos ali, ia para casa, deu, esqueceu, isso. Mas aquilo, para mim, então, quando a gente casou, aquela folia de sair, né? Que eu vivi um tempinho da minha adolescência para jovem, que quando eu saí da casa da tia, decidi morar com uma amiga que era irmã dele. Era irmã dele. Não, gente, assim, ó, isso não posso deixar assim, porque Deus, não tinha como você não ser Deus, porque assim, a gente se encontrava na rua, né, tipo, mesmos ambientes, e tipo, a gente não tinha uma relação de namorado, de conhecer a família e tal, nada, né? Minha tia que conhecia ele, porque a tia era mais, né, mais firme ali, queria, mas a tia ficava brava. E aí, um dia eu estava caminhando na praia, e ele é daqui, né, manezinho daqui, e mora nos ingleses desde pequeno, né, nasceu na Lagoinha, e eles têm casas ali e tudo. E eu caminhando, fui sozinha caminhando, e estou voltando assim, era inverno. E eu caminhando sozinha com fonezinho de ouvido e tal, aí tá uma mulherada jogando bola na praia. E aí eu passando assim, né? Só olhei, passei, e aí a tia dele, que eu não sabia que era tia dele, me chamou: ei, tu não quer jogar aqui que tá faltando uma? E ela era bem assim, né? Aí eu nem sei jogar bola, né? Não tem problema, é que tá faltando aqui no time, vem jogar, vem jogar. Um furo. Isso. Aí então tá, né? Já que eu tô aqui de bobeira, mas eu não jogo nada, né? Só pra avisar. Tudo bem, começamos a jogar ali, daí começamos a conversar, não sei o quê. Amanhã vai ter um campeonato aqui. Na época lá no Santinho tinha um outro campinho ali, bem na avenida. Vai ter um campeonato ali, o pessoal vai jogar, tal. Vamos ali pra saber onde é que eu moro. Na subida da Rua dos Tubarões, elas começaram a falar. Daí, tipo, tu deve conhecer, né? Porque ele jogava capoeira, era professor de capoeira. Daí eu sou irmã dele, eu sou tio. Ai, meu Deus. Olha onde é que tu foi parar. Onde que eu fui parar? Fui conhecer toda a família dele assim. E nisso a gente fez uma amizade, eu e a irmã dele temos, né? Hoje cada um cuida da sua vida, mas a gente teve uma amizade muito forte ali, muito, né? E ela estava se separando também, então a gente ficou muito junta. E aí, entre outras coisas, enfim, a gente foi morar junto e como amiga, não, nada a ver com ele, né? Ele ficou assim, disse, meu Deus do céu, né? Pensa que eu tô correndo, né? Não era nada premeditado, assim. Então, assim, as coisas de Deus, coisas loucas de Deus, né? E aí, eu fui morar, então, depois a gente se juntou, casamos, aí veio a nossa primeira filha, então a gente brigava muito, porque pra mim, tipo assim, eu não queria viver aquilo que eu vivi com o pai. Que eu sabia que a bebida... Pra ti era memória, gatilho vindo ali o tempo todo. Pra mim aquilo não era bom. E eu tentava dizer assim, olha, né? Daí ele ficava, não tem nada a ver, tá sendo careta, não sei o quê. E isso gerava muita briga. Quando eu estava grávida da Ana Beatriz, minha primeira filha, essa minha cunhada já tinha se casado e tal, estava trabalhando com o pessoal que convidou ela que ia ter um encontro numa casa. E ela começou a ir. E ela me convidou. Eu fui. Era o início da Palavra Viva dos ingleses. Olha só. Com o Bispo Sérgio, que na época era pastor Sérgio, né? E ele estava iniciando o trabalho aqui ali nos ingleses, nas casas. Quantos anos atrás isso? 21 anos. Muito tempo, né? Muito 21 anos. Eu estava grávida da Bia e depois em seguida ela nasceu, já estava bem barriguda. Já era tua primeira filha. E ali mudou um pouco, né? Aquela questão de que vem filho, responsabilidade mudou um pouco, mas ainda tinha algumas coisas assim com a bebida. E até o tolerar, né? A gente tolera mais daí porque tem o filho. Sim. Acaba, tipo assim, eu não vou brigar porque eu não quero trabalhar mas ele aqui. Algumas coisas assim também, né? Maneirou mais, tal, do que, né, quando a gente não tinha ela. Então, assim, tá melhorando, né? E ali eu convidava ele para ir, ele não queria ir. E ali foi crescendo, né? Depois eu ia com a Bia pequenininha, ia sozinha. Várias vezes chamei ele, vamos, a gente precisa disso, a gente precisa para melhorar, a gente precisa ter Deus, né? A gente precisa buscar o melhor para nossa casa.
E ele não ia. Algumas vezes ele foi, depois que saiu das casas ali, começou no Náutico, né? A alugar o salão do Náutico lá, que é do clube de futebol, antes de ter um lugar mesmo. Ele foi algumas vezes, por eu insistir muito, pedir. Teve algumas experiências ali que depois ele veio me contar, né? Porque o pai dele ficou doente na época também. E ali Deus estava trabalhando, né? E é muito forte assim quando a gente pede para Deus, Deus, eu não quero mais isso, sabe? Não precisa ser assim, é uma conversa com Deus. E às vezes a gente dificulta isso muito, e eu sinto de falar isso porque às vezes a gente quer assim, eu não sei como pedir para Deus, falar com Deus. Mas eu não tinha o entendimento ainda de como era ser filha de Deus. Sim. Né? Tinha amplitude de saber quem era Deus. Porque isso vem com o tempo. Vem com o tempo. Não é do dia para a noite. Mas eu na simplicidade, eu chorava e dizia, Deus, eu não quero essa vida para mim. Eu também não queria me separar. Na minha opinião, é a oração mais forte que tem. É, a sincera. É, a de alma que tu rasga a tua alma mesmo e diz, não dá mais para mim isso aqui. Sim. Eu dizia, Deus, eu não quero, eu vim de uma família destruída, de pais separados, eu sofri com isso, os meus irmãos sofreram com isso, eu não quero isso para minha filha. Então ali eu já estava com ela e eu dizia, eu não quero mais isso, tal. E aí, eis que começa uma mudança ali, que eu comecei, daí, porque quando ela nasceu, eu precisei parar de trabalhar, né? Sim. Não valia a pena eu pagar, né? Então a gente teve um pouquinho de dificuldade financeira, tal. Fazia faxina com ela, pequenininha, ela ia junto e tal. E aí, quando estava engatinhando ali, ela com 2 anos, eu consegui escola tanto pública, meio período particular, arrumei um trabalho que parecia ser bacana, tal, estava fluindo. Eu disse, agora vai fluir. Eu sempre quis ter 2 filhos, né? E assim, eu digo assim, Deus, Ele ouve os teus desejos mais internos, porque eu sempre disse, eu quero casar, eu quero ter 2 filhos. Primeiro uma menina e depois um menino. Tipo, já decretou, é isso aqui. Já. E foi assim, porque veio ela primeiro. Quando a gente foi fazer a ultrassom dela, claro, ele como homem queria um menino primeiro. E eu disse assim, é menina. E foi menina, veio ela primeiro, desejada. E ela é assim, eu digo que tudo aquilo que eu pedi para Deus, assim, sabe, de todo o bullying que eu sofri de ser gordinha, de tal, ela assim, ela é magrinha, ela é bonita. Quantos anos ela tem hoje? Ela tem 21 anos. 21 anos hoje. Ela é maravilhosa, ela canta, ela é muito envergonhada, muito tímida, mas tem voz para cantar, fala inglês, assim, ela desenvolveu, você disse, meu Deus, tudo que eu não sou, ela vai ser. Olha mais, né? E é o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Sim. Então, aí, eis que fico grávida do meu segundo filho, do Ícaro. E no momento que eu fiquei grávida, eu recém tinha passado da experiência, estava 5 meses de trabalho, né, tudo fluindo, achando que estava tudo fluindo, né, achando que estava tudo bom. E quanto tempo ele tem dela? 3 anos. 3 anos, então foi depois de 3 anos que você engravidou. Ela tinha 2, né, 2 e pouquinho eu engravidei, porque daí tem um período dali, deu 3, eles têm 3 anos de diferença. Entendi. E foi um período um tempo bom assim de diferença, né? Mas eu achava que para aquele momento ainda não era a hora, porque a gente quer decidir a hora de tudo, né? Quer mandar. E aí eu fiquei grávida dele e eu trabalhava no escritório de contabilidade onde a maioria era mulheres, tinha 30 mulheres e já tinha 4 grávidas. Uau! Quando eu descobri que estava grávida, eu disse, não pode ser. Fiz teste, fui lá. Não pode ser, tem alguma coisa errada. E fui, daí quando fiz o exame de sangue mesmo, que confirmou, eu disse, daí fui falar com o meu chefe, né? Eu, sim, seu Luiz, eu preciso falar com o senhor. Daí ele, tipo assim, já estava esperando, né? Sim, já estava uma fila de grávida. Mas como é importante, assim, pessoas espiritualmente prontas para te ouvir, sabe? Eu digo assim, Deus cuidou de mim, assim, eu não tive uma mãe presente, um pai presente, apesar de menos presente, mas não era um pai, né? Mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa trajetória, assim, me alinhando. Deus colocou anjos ali para ajudar, né? E aí eu fui dizer para ele, olha, queria falar, e já comecei a chorar. Tô grávida.
E por que você tá chorando, minha filha? Ele disse. Aí eu, porque filhos são herança do Senhor. Nossa, que lindo. Ele era cristão? É católico muito fervoroso, né? Muito participante, né? Tem católico que diz, mas não vai, né? Mas muito participante, muito fervoroso, muito temente a Deus, assim. E ele tinha tem, né? Ele é vivo ainda. Esse cuidado, assim, com todos que trabalhavam com ele, ele chamava de filho, filha, né? Daí eles diziam, por que tu tá chorando? São herança do Senhor, são presente. Você devia estar feliz. E eu achando que ele ia ficar bravo, porque é mais uma grávida, né? Imagina. Eu, pois é, mas não, seca essas lágrimas e não chore mais. Enfim, ali tomei, né? Uma ratarada ali. Então tá. E ali, só que tipo, como eu fiquei até eu realmente fazer os exames e tal, eu já tava de quase 2 meses. E foi, aí com 5 meses e meio já comecei a ter sangramento, eu achava que não era nada, depois fui de novo, fiquei internada 2 dias, depois com 6 meses e pouco fiquei internada de novo, e aí começa a vir o nosso milagre. E aí ali eu fiquei 1 semana internada, com 6 meses para 7 meses, 1 semana internada. Recebi alta, porque eu dizia, não, eu tô ótima, e tava com contração ainda, mas eu não aguentava mais, eu tinha a Bia com 3 anos em casa. Sim, tu queria ir lá com ela. Eu queria ficar aqui deitada, eu fico em casa, né? Aí já tava tomando via oral, fui liberada para ir para casa. Eu cheguei em casa, no caminho eu já sentia aquelas, mas é dorzinha, daqui a pouco vai passar, né? Quando chegou à tarde, comecei a ter sangramento e aquelas dores, e vamos tomar um remédio que vai passar. Aí minha irmã, a gente tem um negócio na praia, então ele era ainda temporada, ele estava trabalhando, eu dizia, não, espera eu daí chegar, se ele não chegar, daí ele vai comigo. Mas quer que eu chame? Ela dizia, não, deixa, e eu ali, quando eu vi que estava sangrando demais, ele chegou e eu disse, vamos pro hospital, e eu dizia, leva, e todo mundo chama a ambulância, eu disse, não, leva, porque eu tinha medo, porque a primeira vez que eu fiquei internada, eu fiquei em São José, e era muito longe, e eu ali, eu tinha certeza que ele ia nascer, eu dizia, não sabia. De 5 meses. Início de 7. Tu tava fechando 28 semanas. Tá. E ali eu disse, imagina se nasce aqui, vai nascer, se nasce lá, a gente não sabe como vai ser, mas provavelmente vai ter que ficar no hospital, aquela coisa toda, né? Então a gente tinha uma Brasília, ele foi direto para Carmela, e eu dizia para ele, vai nascer, eu dizia devagar, não corre, aquela mistura de dor. E eu cheguei lá, nasceu na sala de emergência, com todo um vucu-vucu, e ele nasceu sentado, estava sentado e não sabia, foi um trabalho de parto bem difícil, e ali ele nem conseguiu, ele participou do primeiro parto da nossa primeira filha, do segundo ele disse que ficou com muito medo, eu não via mais ele, só via médico, enfermeiro, e queriam me levar para a sala de parto, o médico dizia não dá, eu dizia não dá, mas ninguém me falava o que estava acontecendo, né? E aí ele nasceu, no primeiro momento ele não chorou, eles já nem vi ele direito, ele era um tisquinho, eles pegaram na palma da mão. Sim, pitiquinho. Levaram ele para UTI, depois vieram me dizer que ele tinha chorado, que estava bem, estava na incubadora, tal. Mas fui ver ele só no outro dia, porque daí a minha placenta não saiu, eu tive que ir para a cirurgia para fazer a retirada, né? Enfim, ali começou um processo. Ele foi indo, estava naquela noite, para vocês saberem, né? Que loucura, naquela noite ele viu que estava tudo bem, que eu estava bem, o neném estava bem, ele foi tomar o mijo da criança. Foi o último porre dele ali, foi tomar o porre, que era o último mijo da criança, que eles não sei se alguns conhecem, que é bebê, né? Comemorar o nascimento. Ele foi comemorar e foi beber. Tá. E eu passei a noite ali, sozinha, e ele o Ícaro na UTI, eu sozinha no quarto, fui ver ele no outro dia, ele veio caminhando bem, e aí naquela assim, vai ter alta, não vai ter alta, vai ter alta, não vai ter alta, tá indo, tal, muito pequenininho, né? Ele nasceu com 1,420 kg, muito esquinho, e aí com 38 dias ele recebeu alta, eu também já não aguentava mais, tinha a Bia, né, a minha cunhada, minha irmã que ajudava com ela lá,
porque tive que ficar ali com ele para amamentar e tal. E aí ele foi, isso era a véspera de feriado de Páscoa. Ele foi para casa, recebeu alta, aquela alegria, Bia chegou da escola, ele estava em casa, tal, ai, humano, né? Veio para casa. Passou aquela noite, no outro dia eu senti que ele estava fazendo oscilação ali de oxigênio, né? Tava ficando roxinho. E eu, meu Deus, né? Mas aquela ignorância da gente de achar que tá tudo certo. Tá tudo bem, ele fazia isso às vezes lá, então vai passar, ele é pequenininho, fui tentando ali, liguei na maternidade e da Carmela e perguntei, daí ela assim, olha, qualquer coisa tu leva ele direto pro infantil. Na minha cabeça, ele daquele tamanhozinho infantil, imagina, cheio de doença, cheio de coisa, e vai pra ele lá, vai pegar mais coisa, vamos tentar. Aí na época, o meu cunhado namorava uma pessoa que estava fazendo enfermagem, daí ela ia lá, olhava ele e tal. Quando ele ficava acordado, ele ficava bem, mas ele só queria dormir, fazia essa queda. Aí eu passei a noite ali, né, ignorância, né, assim, meu Deus, se acontecesse qualquer coisa com essa criança, eu ia no resto da minha vida, né, se culpar, né. Eu olhando ele, não dormi aquela noite. Aí eu combinei com a Daís assim, olha, se amanhecer o dia, ele estiver assim, a gente vai direto para Carmelo. Ele saiu de lá, eles vão ter que dar um jeito. E eu pensando, assim nós fizemos, 5 horas da manhã, eu vendo que ele estava fazendo esforço, né, para respirar. Deixei a minha filha com a minha cunhada e fomos. Chegamos lá, gente, ele foi fazendo daqui, no caso dos ingleses, até a maternidade, ele e parava. 10, 12 segundos sem respirar, ele estava fazendo parada. Aí ele voltou. E eu orando e dizendo pro Daí, acelera. E na minha ignorância, assoprava no nariz dele para tentar ajudar, né? E eu só dizia, Deus, eu não te pedi esse filho, mas tu me deu, Deus. Tu me deu esse filho, agora não tira esse filho de mim. E foi essa a minha oração. Até lá. Até a maternidade. Não tira esse filho, tu me deu ele. Eu não te pedi, mas agora eu tô te pedindo, não tira. E aí cheguei lá, ele já estava ficando roxo, eles já botaram ele no oxigênio, em seguida já entubaram e já vieram eu dizia para a médica, doutora, só me diz que ele vai ficar bem, eu só quero ouvir isso, mais nada. E ela dizia, tu sabe que eu não posso te dizer isso, né? Mas se tu crê em alguma coisa, tu se agarra naquilo que tu crê, porque tá bem difícil. E aí em seguida eles vieram dizendo que ele estava com uma infecção generalizada, depois de alguns exames, né? Tinha pegado uma pneumonia, em seguida o pulmão dele, assim, de horas, assim, já estava todo tomado, e ali caiu o nosso chão, né? Ali caiu o nosso chão, e naquele dia a minha irmã do meio veio, a minha irmã do meio já estava morando aqui, né? Casou e veio morar para cá também, e ela já estava mais firme na igreja, eu tinha apresentado a igreja para ela, assim, eu tô indo ali, ela estava mais firme que eu, que quando comecei, né, já estava servindo tudo. E aí ela disse, será que vocês não querem ir lá em casa, tal? Daí eu disse, olha, não sei, porque quem vê o Odair hoje, realmente, assim, é outra pessoa, não só no requisito de questão de vício, as coisas, mas ele era muito reservado. Ele não era de conversar, de estar na casa dos outros, sabe? Muito fechado, assim. Sabe? Era uma coisa assim, para ir almoço de família, eu dizer, poxa, vamos lá, né? E aí ele ia, mas em seguida já queria ir embora. Daí eu disse, convida ele, se ele topar aí, eu preciso, né? Ter um... E aí ela até, ele aceitou, assim. Aí fomos para casa dela. E ali eles foram âncora para nós, assim, ela e meu cunhado, porque eles começaram, meu cunhado sempre lendo muita palavra e falando da palavra, e ali ele abriu o coração dele, e ali nós começamos a ir para a igreja, e ali o Ícaro só começou a piorar, era só notícias ruins. E o Ícaro sempre no hospital nesse período? Sempre. Quanto tempo ele ficou de hospital? No total ele ficou 4 meses e 15 dias, né? Mas essa fase bem difícil mesmo foi 2 meses. Mas o período que Deus entrou na vida do teu marido foi nessa, então? Nessa, aquele ditado, não vem por amor, vem pela dor, foi isso. Né? Foi total. E ali,
a igreja toda tinha uma igreja ali no Santim, que é a igreja que é dos ingleses, era no Santim, pequena, mas já tinha um local próprio, né? E ali a igreja toda começou a orar por ele, a clamar por ele. O bispo teve no hospital, viu ele muito ruim, porque ele chegou numa fase muito ruim, dos médicos dizer que não tinham mais o que fazer, de nos chamar e dizer, sabe, cada dia era uma notícia ruim, assim. Não vinha notícia nada. Boa. Porque eu passava o dia inteiro lá, apesar de não precisar, porque ele estava entubado, não tinha o que fazer. Mas como mãe, eu ficava o dia inteiro, né? Eu ia ficar também. Eu levava a Bia para a escola, ia para lá, final de semana eu deixava na minha cunhada ou na minha irmã, e à noite daí eu vim embora, porque daí... Sim, tu tinha ela também, né? Eu tinha ela, e como também, tipo, eu ia ter que ficar numa cadeira, e elas também diziam, não, vai para casa e tal, né? Então eu passava o dia inteiro ali. Então cada dia a gente tinha aquela expectativa de ouvir alguma coisa... Era uma coisa ruim. Olha, ele parou de urinar. E muito tempo, 4 meses é bastante tempo, gente. E ali chegou uma fase que eles disseram para nós, olha, a gente já tá fazendo de tudo, a gente não sabe mais o que faz, a gente tá em reunião todos os dias. Assim, eu louvo a Deus por aquela equipe, assim, e eu acredito que todos que estão ali na Carmela, nossa, meu coração, assim, é muito agradecido pelos profissionais da Carmela Dutra, pessoal da UTI ali, meu Deus, eles foram muito sensíveis, assim, eles são muito sensíveis, sabe? Tem algumas enfermeiras ainda que eu acompanho no Instagram, no Face, elas foram muito sensíveis, assim, sabe? Os médicos, todos os profissionais. Então eles, né, olha, e aí a gente acaba vendo algumas crianças morrer, algumas situações, tu tá ali com né? tudo, né? Acaba vendo algumas coisas. E aí chegou olha... Em seguida que ele ficou bem ruim, que não estava, tipo, a saturação dele era muito baixa, eles disseram, olha, esse aparelho normal, ele não está fazendo efeito. Então nós temos um aparelho aqui de alta potência. E esse aparelho, ele não foi usado em nenhuma criança ainda, ele foi testado, foi olhado, mas nenhuma criança usou ainda. A gente queria, né, a autorização de vocês, né, mas ele é de alta vontade, a gente acredita que uma semana que ele vai usar esse aparelho, ele já vai dar um up e vai melhorar. E nós só confiamos em Deus. Sim, o que nós vamos tentar. Não entendemos nada, vamos tentar, né? E ele foi para esse aparelho, que ele ficava tremendo o tempo todo nesse aparelho, assim. E eu costumo dizer aquelas máquinas antigas de centrifugar, a gente ouvia lá de fora, assim, da UTI. Nossa. Era bem forte. E aí entrou nessa fase que a gente não podia nem tocar nele. E aí acabou ele ficando inchado, porque ele já não estava urinando, teve que usar sonda, foi, sabe, só piorando. Sim. E aí de uma semana passou 2, no fim ele ficou quase esses 2 meses que ele ficou muito ruim, ele ficou quase esse tempo todo nessa máquina, e os médicos disseram para nós, a gente não sabe o que tá fazendo bem, o que tá fazendo mal, a gente já trocou a medicação dele, todo tipo de antibiótico já foi testado, ele não melhora, tipo assim, quando de manhã tenta dar uma baixadinha, para ir baixando e ir para outra e, né, ir diminuindo. À tarde outro tem que vir aumentar, e assim em outros períodos, um aumenta, um abaixa, outro tem que aumentar. A gente não está tendo evolução. Então assim, está bem difícil. E isso a igreja toda orando, nós orando e tal. Aí chegou um dia e nós crendo no milagre. E o teu marido junto? Firme. Junto, nesse período. Ali ele não estava bebendo, ele conseguiu se afastar, porque dependendo da dor, do sofrimento, a pessoa intensifica, né? Ali ele se entregou para Cristo. Nossa. Foi naquela dor que ele se entregou. Chega. Naquele dia que a minha irmã convidou a gente para ir, que foi que ele estava ali, que ele foi e tipo, foi já entubado no primeiro dia, que ela convidou a gente para ir para casa dela, ali já houve uma manifestação. Ali meu cunhado trouxe a palavra, ele colocou alguns sentimentos de algumas coisas que ele tinha, ele orou com a gente, né? Eles oraram conosco, e ali ele aceitou Jesus, verdadeiramente, a seguir esse Cristo, né? Eu também, porque, como dizia o pastor, o bispo Sérgio, ela ia, chorava, estava acabando, ia embora. Né? Diante de tudo, não queria ter muito vínculo, para não ter que dar muita explicação. Então, não querer mostrar também a dor, o sofrimento para todo mundo, né? Então eu ouvi a palavra e ia embora. Então ali a gente começou uma busca com Deus, uma entrega verdadeira, genuína com Deus. Íamos todo culto, nós costumamos dizer, e ele diz que foi o tempo que ele mais
viveu com Cristo, esse período que ele teve internado. Ele teve muito, uma profundidade em Cristo. Ele conheceu verdadeiramente Cristo. E ali ele foi liberto de todos os vícios dele. Que lindo. Ele entregou verdadeiramente e ele não precisou, sabe, ter que buscar uma ajuda de uma clínica, que tudo bem, tem algumas pessoas que precisam desse tempo. Tem pessoas que precisam, O Espírito Santo mesmo trouxe essa... Que forte isso, né? Essa alusão foi bem forte o toque nele, muito, né? muito. E o Ícaro ficou 4 meses, aí ele saiu? Então, ali, quando ele estava nesse aparelho, que os médicos disseram isso, em seguida que os médicos disseram isso e nós orando, numa madrugada, esse aparelho parou. E aí os médicos não sabiam o que fazer, ali de madrugada, tentaram, tal, botaram ele no normal, ele ficou. Ele conseguiu resistir. E na manhã, já às 7 horas da manhã, trouxeram os técnicos. Era para tirar ele. Era para tirar ele. Quando eu cheguei, que ele disse isso, eu disse, foi a mão de Deus. E ele, ainda bem que ele fez isso, porque nós já não sabíamos mais o que fazer. Nossa, né? A gente ouviu antes disso eles dizer para nós, olha, chama os parentes para vir dar uma olhadinha nele e tal. E quando a gente recebeu aquilo, a gente disse, sabe? E saímos dali, ali tem uma capela, ele foi para a capela, eu fui para outro canto e eu dizia, não, eu não vou trazer ninguém para ver ele desse jeito, eles vão ver ele bem, eles vão ver ele correndo e declarando sua bênção, e declarando sua vida, e declarando que eles iam ver ele correndo, ele bem, ele saudável, ninguém ia ver ele naquele estado, porque ali só a gente tinha acesso total, né? E aí ele também foi, e ele também fez esse propósito com Deus, que enquanto ele vivesse, ele ia levar o nome de Deus, o nome de Jesus, se Deus fizesse a cura, né, total na vida do Ícaro. Então a gente crê assim que Deus poderia fazer instantâneo? Sim, eu creio que sim. Eu creio também que sim, mas a gente creu e a gente entendeu no processo. Havia um processo para nós passarmos. Era uma cura na família. Na família, e foi o que aconteceu, né? Ali foi, depois ele veio melhorando, depois de madrugada de novo ele tirou o tubo e a médica colocou o tubo, e quando a médica olhou para ele e disse assim, olha cara, se liga na tua missão, se tu quer ficar, tu aguenta aí, e tiraram o tubo dele, e aí ele ficou sem, aí me ligaram, eu saí correndo também, apavorada, aí cheguei lá, pude pegar ele chorava muito, né, porque todo aquele estresse que ele passou, ele chorava muito. Então aí tinha que ficar disso, saiu uma hérnia nele, aí ele não podia chorar que a hérnia saía, porque não podia operar. Enfim, isso a gente, nesse tempo que ele teve no hospital, a gente se batizou, nós se batizamos, nós casamos no civil, e ali Deus veio fazendo um processo, né? De restauração na família. De restauração na família por completo. Então era um milagre de saúde dele, ele é um milagre, porque os médicos disseram que, tipo, eu só não podia desligar. Foi um milagre atrás do milagre. Do outro milagre, né, pastora? Um milagre fazendo outro milagre acontecer. Milagre fazendo outro milagre. E ali veio nós entregamos tão profundamente, porque esses 3 anos a gente não via nem TV. Nessa época não tinha, né, smartphone, essa coisa arada. Mas a gente não via nem TV, era só louvor, era pregação, e ia para a igreja e buscava Deus e testemunhava do que Deus estava fazendo. E nisso, aí depois eu precisei ir para o infantil com ele, e ali eu dizia não, porque daí eu estava determinada, né? Eu dizia, saio daqui com ele sem nem oxigênio nenhum. Ai mãe, ele vai precisar usar oxigênio aí, cheia de fé. Eu dizia, não, ele vai sair sem nada. Aí chegou um período que eu entendi, se ele precisa ir para casa com oxigênio, tudo bem. E eu tinha Bia, eu também queria ir para casa. E aí falei pro médico, né, que precisei ir pro infantil. E ali eu senti muito, porque na Carmela tinha muito acolhimento, lá não tinha. E aí o médico, não, ele vai. E daí eu disse, tá, doutor, me diz uma coisa, até quando ele tem que usar oxigênio? Daí ele assim, olha, a partir dos 3 anos, alvéolos... Eu disse, 3 anos? O senhor tá me dizendo que ele vai caminhar tal com oxigênio? Sim, super normal. Não tem nada de normal, doutor, só me desculpa. Mas isso não é normal. Não é normal, tá amarrado em nome de Jesus. Ele vai sair, ele não vai usar oxigênio até 3 anos. E aí eu acho que alguns médicos dizem, porque eu disse assim, ó, eu tive uma fé tão grande que eu nunca tive na minha vida. Sabe, esse período assim que o Ícaro teve
com essa necessidade, eu tinha a certeza, eu tinha uma fé que ele ia ficar bem, que ele ia ser normal, sabe? Dentro disso ele foi feito, como ele teve falta de oxigênio, foi feito exame, disseram que ele ia ter sequelas. E aí eu dizia, que tipo de sequela? E ele não tem nadinha. Nada. Quanto tempo ele teve que ficar de oxigênio? E aí quando ele fez 1 ano... Usando o oxigênio. Ele ficou quase 1 ano. Quando ele fez o aniversário dele de 1 ano, ele estava sem oxigênio. Nossa. E eu lá, né? Porque fiz o intensivão de enfermagem. Foi chuva de milagre, né? Foi chuva de milagre. E eu disse, não, ele não vai... Eu disse, com 1 aninho ele vai estar sem. No aniversário de 1 ano. E hoje o Ícaro tá com quantos anos? 18. 18 anos, eu vi ele lá na igreja, ele estava ali comigo às vezes no estudo com o pastor Marcelo. Ele é maravilhoso, assim, E né? nunca mais teve nada, ele não tem complicação, nada. Tudo ele normal. Foi um milagre por completo. 100% restaurado. E foi muito, é muito maravilhoso, assim, porque pessoas, né, que é da medicina, eles, claro, cada um tem a sua fé, mas eles diziam, Deus entra, nada, ele não tem uma bronquite, ele não tem uma asma, nada. Nada. E eu dizia, nada, ele não tem nada, Deus faz, eu disse que Deus ia fazer por completo, Deus faz por completo. E faz mesmo, porque quando a gente lê ali no Evangelho, toda vez que Jesus operou cura, ou mesmo os apóstolos, ele não curou um olho no cego, ele curou os dois. Ele não deixou uma perna do coxo boa e outra ruim. Não. Ele restaurou por completo, né? Por completo. Então é a testificação de que foi Deus, né? E aí eles diziam, porque eu levava ele, né, para visitar, até com 8, 9 anos eu levei ele para visitar as enfermeiras, os médicos lá. E não ficou com nada, mãe, não. E aí ele demorou um pouquinho mais para engatinhar, para andar, né, para falar. E tudo isso eu continuava firme na minha fé, porque eles falaram. Podia ele não mexer um braço, podia ele não falar, podia ele não mexer uma perna. Eles não sabiam que tipo de sequela. Mas para Deus. E eu toda a vida, nós, né, declarando cura por completo. A hérnia dele, ele não precisou operar, a hérnia sumiu. Ter um pai e uma mãe cristão faz toda a diferença na vida de uma criança. Não só, né, a gente vê dos adolescentes e tudo mais, mas quanta coisa, né, que a gente passa de dificuldade e tudo mais, mas tu ter um pai e uma mãe que vão dobrar o joelho para te orar e buscar a mão de Deus, o favor de Deus, é outro nível, vamos dizer assim, né? Hoje eu louvo a Deus, né, porque nos colocou nessa igreja, na Palavra Viva, né. Eu gosto muito de honrar as pessoas e quem passa na minha vida, assim, porque eu vejo tudo que foi um cuidado de Deus comigo, com a minha casa, né. Então Deus nos plantou ali. Ele atendeu todas as tuas orações. Todas. Não teve uma que não atendeu. Não. E Deus nos plantou nessa igreja, que é uma igreja que ama vidas, né, que serve a Deus servindo pessoas. Isso, a gente viveu isso, e hoje, depois de ter passado toda uma trajetória, a gente casou num casamentão ali, né? Demos um pouquinho de trabalho pro Bispo Sérgio na época, né? Mas era processo, né? Processo, teve paciência, né? A Bispa Suzy, meu Deus, que mulher, né? Que líder inspiradora. Pastora Cátia, pastora Josiane, né, pastora Alessandra, e eu digo assim, Deus coloca Bispo Rude, né, então cada um na sua linha ali veio nos ensinando, Bispo Flori, né, uma liderança assim que impulsiona as pessoas, né, e aí a gente vê nessa caminhada, eu digo, o Bispo Sérgio sempre pregou a graça, com o jeitinho dele, né. E ele sempre, olha, Deus tem muito para fazer na vida de vocês, Deus quer usar vocês, e sabe, vinha outro dizer, Deus vai usar com vocês com casais, assim, tá falando de outra pessoa, não pode ser. E os filhos batizados, os dois hoje? Então, todos os dois foram apresentados na igreja, na Palavra Viva, né, em seguida disso, o Ícaro com 2 anos, nós casamos num casamentão, debaixo de uma orientação, né, na época o pastor Sérgio, o bispo Sérgio, que nós deveríamos fechar todas as brechas, né, casar também, porque Deus queria fazer muita coisa na nossa vida. O casamento é bem importante, né, ali muito importante. Pelo pastor, né, sim. A parte espiritual do casamento, né. Nós precisávamos fechar essa lacuna, né, então foi maravilhoso, nós casamos.
Depois continuamos ali a caminhada e com 11 anos eles se decidiram, cada um na sua fase de 11 anos, decidiram se batizar. Escolha deles mesmo, na verdade queriam antes, mas a gente segurou um pouquinho ali e foi muito lindo. A Ana Beatriz, antes de se batizar nas águas, ela foi batizada pelo Espírito Santo, teve uma experiência, foi maravilhoso, assim. Muito lindo. E como que foi a ordenação para hoje vocês serem pastores? Que hoje vocês são pastores. Sim, sim. Então, começou numa sequência, né, de quando a gente recebeu essa orientação que Deus queria fazer e nós, como assim, né? Foi quanto tempo depois ali, vocês casaram, né? Nós casamos em seguida, eu acredito, não me lembro exatamente, mas acho que 1 ano, assim, nós fomos ordenados diáconos. Fomos ordenados diáconos e ali naquele dia foi muito forte, né? Deus sempre usou pessoas para falar com a gente, mas ali Ele usou a vida de um pastor que veio naquele dia, que era um dia de festivo, assim, e disse que a gente ia ser muito usado, né? Falou com o meu marido que ele ia ser muito usado para falar com pessoas, para ministrar pessoas, e que nós também seríamos muito usados na área de casais. Então a gente imagina, né? Descobrindo ali tudo, como assim? E ali foi um passo, uma caminhada. Então a gente começou a servir como diácono, né? Passo a passo, servia. Depois veio muita correria de trabalho e sempre tinha aqui, ó, vocês são pastores, vocês vão ser consagrados pastores. Então tinha aquele incentivo, ao mesmo tempo tinha aquela coisa conosco assim, mas não pode ser. Pastores, nós, imagina, né? E só que assim, Deus foi nos tratando, né? Deus foi nos curando de toda a nossa... aqueles traumas emocionais, eu com os meus traumas familiares, Odair também com os traumas deles que ele passou, e Odair, ele é um homem muito sincero, sempre foi, ele sempre foi um homem muito bondoso, então ele teve os vícios, as dificuldades dele que interferia nele, né? E claro, nós como família, mas ele sempre foi muito sincero, muito verdadeiro. Então, quando ele conheceu a Cristo, aquilo para ele era aquela verdade, ele colocava, ele falava, ele sempre falou do amor de Jesus com muita graça, com muito amor mesmo, verdadeiro, sabe? E tem aquilo da gente querer que o outro viva aquilo que a gente está vivendo, né? Então, o Bispo Sérgio sempre disse, olha, né, Deus quer te usar, então... Tinha um pouco dessa coisa de será. Então, acredito que esse processo demorou um pouco por nós, sabe? De uma consequência de saber que quem faz é Deus. Porque a gente quer achar que tem que ser muito perfeito para levar um título, né? Ser, né? E a responsabilidade do título também, né? A responsabilidade peso, né? do Espiritualmente título. tem então, peso, a gente tem uma referência muito grande pelos nossos líderes, e a gente vê, né, que é uma luta espiritual, tal, mas que é um peso, é uma responsabilidade. Então, acho que demorou um pouquinho esse processo ainda da gente entender isso. Mas aí eu sempre dizia a Deus, se Deus está falando, tinha um medinho, sabe? Mas vamos ir. Mas vamos indo. E nesse processo, antes da gente ser consagrado a pastores, e a gente sempre achava que ia ser o Bispo Sérgio que ia nos consagrar, né? Por todo o carinho ali dele ter nos acompanhado, né? Quanto tempo demorou de ser diáconos até o pastor, a ordenação de pastor? Então já faz 2 anos que nós fomos consagrados, né? Eu tiro pelas idades das crianças, né? Não sou mais criança. O Ícaro devia ter uns 3 anos e ele estava com 16, então uns 13 anos. Tá. Mas isso, a gente sempre diz assim, o ministério sempre acreditou muito na gente. E pastores, 2 anos que vocês são pastores? 2 anos. Tá. 2 anos, mas por muitos anos eu orei pelo meu marido, assim, orava antes, e nesse processo eu orava assim, Deus, capacita ele. Ele dormindo, eu orava por ele. Então, às vezes, as pessoas, as mulheres querem uma transformação e elas querem fazer a transformação, né? E eu, nessa caminhada, às vezes eu queria dar esse chacoalhão, mas eu entendi, não é só Deus. Porque, às vezes, eu dizia alguma coisa para ele,
E depois eu dizia, Deus, é só tu que convence. Vinha ele, Espírito Santo falou comigo. Ah, é? O Espírito Santo falou comigo. Eu disse, tá bom. Glória a Deus. Falou a mesma coisa que eu, né? Sim. É assim. Então nós fomos... isso teve esse tempo de chegar nesse momento, e aí o Bispo Roberto estava aqui ainda, ele veio no final do ano e disse, olha, próxima ceia, que seria dia 6 de janeiro, vocês vão ser consagrados. E aí a pastores. Isso na virada do ano que a gente passou na igreja. Uhum. E aí eu disse, tu tá brincando, né, bispo? Tá de brincadeira. Tás brincando comigo. Aí ele, não, é verdade. Eu disse, mas no final do culto, assim, no final do culto, nós indo embora. Eu disse, e ele falou? Ele falou, daí eu disse, não, o senhor tá brincando, né? Ué, ele já tinha conversado com a gente. Eu já não falei para vocês que na próxima ceia de consagração vocês iam ser consagrados? Só que nisso, quando ele falou com nós na metade do ano, eu não sei porquê, mas aconteceu que era para ter, não teve, era para ter, não teve, e acabou sendo em janeiro. A gente, no meio de um fervo, trabalhando na praia, uma loucura de gente na praia pedindo as coisas, a gente saiu fechando e tendo que sair, pegamos um trânsito, assim, meu Deus, não dá para ser nada fácil, né? Fomos de moto, de vestido, porque tava um trânsito tudo trancado, e eu botei uma calça por baixo, tava de vestido para ir arrumadinha, né? E os meus filhos vieram, a Ana Beatriz veio dirigindo, né? Vieram de carro atrás com a minha sogra e tal, e eu cheguei lá e dizia assim, fala com o bispo para fazer a última coisa. E ele, deixa que Deus está conduzindo, eu não vou falar nada. Fala com o bispo, nossos filhos não vão chegar a tempo. E foi assim, haja coração. Naquele dia ele resolveu chamar por local, né? Chamou cada igreja, e o inglês foi quase o último ali. A gente foi junto com a Mais uma vez a tua oração foi atendida. Mais uma vez. Eu dizia, Deus, não, com meus filhos aqui, por favor. E aí eles entraram, chegaram, alguém disse, eles chegaram. Eu vi eles e o bispo nos chamou. E aí foi aquela emoção. Muito lindo. E agora nós estamos aí 2 anos servindo mais intensamente, né? Vivendo isso hoje que a gente viveu de ser cuidado. A gente tem vivido essa experiência de cuidar de pessoas. E tem sido muito gratificante, assim. Dizer assim, 2 improváveis que... estão aí, sendo pastores agora. Era para ser nada, né? Quem me conheceu, a minha história, né? Mais família, assim, sabe que era para ser nada. O Odaí, quem conheceu ele desde pequeno, na loucuragem de vida, era para ser nada, todo mundo ia dizer que não ia dar em nada, e hoje as pessoas vê, nós moramos no Santinho, as pessoas, se olha, Deus existe mesmo, porque fez uma transformação na vida desse homem, então as pessoas conseguem reconhecer isso com o nosso testemunho. Muito lindo. E qual é a mensagem que tu deixa para o pessoal com o teu testemunho, para nós encerrar o teu testemunho de hoje aqui para nós? Qual mensagem que tu vai deixar para o pessoal sobre toda essa história, porque linda história, linda demais. E ela teve um final que não é final, na verdade. Sim, é um começo, né? Porque vocês agora como pastores, né? Qual é a mensagem que você deixa através da sua experiência para quem estiver assistindo, para quem for assistir esse nosso vídeo, para que essa pessoa chegue... Acho que a mensagem é: nunca desista. Busque a Deus, ore, entenda. Nesse processo eu tive que entender, curando, que Deus é o nosso Pai. Nós temos filiação, nós somos filha amada. Então a gente passa por dificuldades e por muitas coisas por consequência do homem, por consequência de algumas escolhas, né? Mas não desista, jamais. Não desista de Deus, não desista da sua família, não desista daquele sonho, porque eu tenho que dizer que, às vezes eu digo, eu tenho que colocar mais no papel. Porque tudo que eu pedi para Deus, assim, no meu íntimo de não saber, na simplicidade de saber como que ia acontecer, aconteceu. Hoje eu sou casada com um marido que me honra, que me cuida, que cuida dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos abençoados.
nós conseguimos, somos curados para curar outras pessoas, né? Não é glória nossa, a glória é total de Deus, a honra é total de Deus. Mas se você se entregar verdadeiramente para esse Deus, Deus age, Deus faz. Nós somos prova viva que o milagre existe, que o milagre acontece e que Deus é Deus de família. Ele zela pela família, ele zela pelos seus filhos. É lindo demais. E pegando um gancho da pastora, eu não posso deixar de falar, de trazer um ponto de atenção. Não é sobre largar o marido nas dificuldades, não é sobre largar a esposa nas dificuldades, mas é sobre orar no secreto. Sim. Ela falou que enquanto o marido dormia, ela orava pelo marido. Sim. Ela abençoava o marido através da boca dela, ao invés de amaldiçoar ele. Então é sobre isso. Eu acho que esse grande testemunho de hoje é para que você que vai nos assistir, você escute essa história. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, com o teu marido ou a tua esposa. Mas é sobre abençoar pelo que sai da boca, é sobre orar no secreto. Dobra o teu joelho e ora, e através da tua mão não vai ter solução, mas quando Deus botar a mão dele, vai ter. E para Deus botar a mão dele, você tem que orar e pedir, porque pedir e recebereis. Então é sobre isso, não é sobre abandonar o casamento, mas é sobre persistir e acreditar que quando a gente ora a Deus, a gente pede a Deus, Ele é o Deus do impossível, aquilo que a gente não acredita que seja possível. Então, se você está pensando em se separar e abandonar o barco, olha para a história da pastora e traz a história dela para a tua vida. Vai para o teu quarto, para o teu secreto, de madrugada, ora para o teu marido. Ora pela tua esposa ou pelos teus filhos se precisar. Não é sobre abandonar, é sobre persistir e enfrentar, mas chamando Deus para a batalha e não botando a nossa mão nela. Então, pastora, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. A mensagem desse testemunho hoje é tremenda. Eu tenho certeza que vai tocar muitas almas. Amém. Então eu quero te agradecer do fundo do coração que você pegou seu carro, disponibilizou o seu tempo para trazer esse testemunho aqui para nós hoje, e que esse testemunho arrebente todo o aprisionamento espiritual que você possa estar vivendo hoje aí no seu casamento, na sua família ou com seus filhos, porque Ele é o Deus do impossível. Amém. Eu quero te agradecer do fundo do coração. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu que agradeço todo o carinho, né? Quero agradecer aqui as minhas parceiras, né, do trabalho, que me libera, vai mesmo, vai contar teu testemunho. Elas são maravilhosas comigo. As minhas amigas, Julie, né? Julie. A Julie é maravilhosa. A Vitória, que já esteve aqui, mandei para ela. Então a gente tem amigas aí, parceiras de intercessão, e isso também é muito necessário. Acho que isso também é importante falar, que Deus coloca pessoas para caminhar conosco. E essas pessoas, a Bíblia já diz, né? Vai em dois, não ande sozinho, né? Vai sempre em dois. Então Deus coloca, a gente tem uma amizade de mais de 20 anos, desde quando a gente se conheceu na igreja, e Deus coloca essas pessoas para interceder, para estar contigo, e eu vejo que cada momento da vida Deus botou. Então não ande sozinha, né? Eu acho que esse tempo assim de muita, se falando em depressão também, então as pessoas se isolam. Eu tinha tudo para me isolar, e a vontade era de se esconder, para não contar nada para ninguém. Mas Deus colocou pessoas importantes para a hora que eu não estivesse bem, eu orasse com elas, e assim a gente faz. Quando elas também não estão bem, elas me ligam. Uma pela outra. Então isso é muito importante. E eu agradeço a confiança, né? Agradeço aí a toda a nossa liderança também, que tem confiado em nós, confiado no nosso ministério, mas nós temos exemplos de líderes aí maravilhosos, né? Que acreditam em vidas, acreditam em pessoas e que ama vidas. E eu só tenho a agradecer a Deus por poder. Eu disse um dia, eu quero dar esse testemunho assim. Não imaginava que ia ser assim, porque eu acho que... Mais uma vez ele atendeu teus corações. É verdade. Porque a gente não imagina que esse veículo vai tão mais longe, né? Ele vai muito além do que só
do que a gente já tem contado na igreja, mas ele é um veículo que vai onde a gente nem imagina, né? Então eu acredito que muita mulher aí destruída, que veio de uma família destruída, que acha que Deus não pode fazer na vida dela porque ela não é merecedora, e isso é muito importante, porque quando eu fui casar, eu tinha o sonho de casar, de véu e guirnalda, de noiva linda, mas eu achava que eu não era merecedora. E Deus falou comigo, você hoje eu tô te colocando vestes novas, vestes de noiva, tu és filha amada. Então tome posse dessa identidade de filha amada. Lindo demais, pastora. É isso, pessoal. Aproveita, curte, comenta esse testemunho lindo e maravilhoso da pastora aqui para nós hoje. Compartilha esse vídeo com o máximo possível de pessoas que você conseguir, porque isso é uma forma também de evangelizar. E o nosso trabalho aqui é de evangelização digital. Aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho aí para ativar as notificações e você receber toda vez o novo episódio que a gente vai postar, que a gente vai colocar no ar ali na sua telinha. Gente, obrigada, Deus abençoe a todos vocês, pastora, Amém. Muito obrigada mais uma vez, e Deus abençoe, Amém. Continue abençoando. Amém. E segue fazendo oração, porque todas elas são ouvidas aí, no detalhe. Tem que colocar os detalhes. É isso, tchau pessoal, Deus abençoe, obrigada. Amém.